Trabalho
Não existe objeto
Ao anoitecer em Cafarnaum, na casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado assim, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genesaré, dançando na alma pra sempre, sementes de fé. E eu criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Disseste pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no mar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no mar. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda a tua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã, e faz nascer uma nova manhã. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Luz. Iniciando nossos trabalhos hoje, nós vamos fazer uma leitura do livro de Chico Xavier, Vinha de Luz.
sem desfalecimentos. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé, entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos do bem-fazer. São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda da oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas da vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Eu gostaria então de convidar a todos para que nesse instante a gente possa fechar nossos olhos, respirar profundamente, acalmar nossos sentimentos, atribulações do nosso dia e entrarmos em contato com a espiritualidade maior, os mentores da nossa casa que aqui hoje estão presentes. Se conectem a eles. Eles estão ouvindo tudo o que a gente precisa nesse momento. Por que estou aqui hoje? Porque estou triste, estou angustiado, desesperado, em busca de respostas, em busca de amparo. Peça ajuda a eles nesse momento, eles estão aqui. E nunca se esqueçam, nós pedimos pelas provas que estamos passando. No nosso planejamento reencarnatório, para vir para cá, nós concordamos por passar por determinadas provas. E as provas doem. Nós sofremos muito, só que esse sofrimento vai se transformar em crescimento e evolução. Não tenham medo e não se revoltem. A revolta faz com que fiquemos mais tristes ainda. É preciso resignação. Acreditar que tudo o que acontece é por causa da justiça divina e por um bem maior. Agradecemos, Mestre Jesus, por mais esse dia e que a nossa palestrante desta noite seja intuída em suas palavras. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Com vocês, então, nossa colega, irmã Elisete. Obrigada. Boa noite a todos. É uma grande alegria ver todos vocês aqui, nos acompanhando presencialmente, aqueles que nos acompanham em casa, através do Facebook, né? Mas é bem importante que a gente, tanto em casa quanto aqui,
estejamos firmes no nosso propósito de estudar um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus. E mesmo numa noite fria, né, poderíamos fazer outras coisas, estamos aqui nos dedicando para a nossa evolução. Então, que a paz do menino Jesus penetre e permaneça em nossos corações. O tema escolhido para a reflexão de hoje é o perdão. E esse tema, ele motivou essa nossa reflexão após uma leitura no livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier. É o texto número 10 do livro Boa Nova. E a partir daí, então, a gente pretende fazer uma bela reflexão acerca dessa virtude, deste conhecimento, desta necessidade que todos nós temos, né? Hoje, o perdão incondicional, ele é bastante raro, né? Além de a gente não perdoar com facilidade parentes e amigos, fica mais difícil ainda quando a gente se refere aos inimigos, aos adversários. O nosso orgulho, ele é de tal ordem, né, que basta alguém cometer um pequeno deslize que a gente já fica furioso. Tanto familiar, amigo, quanto inimigos. Pior os inimigos, né? A nossa fúria fica maior. Ao invés de a gente compreender, tolerar a fragilidade do nosso irmão e procurar dar apoio para que ele supere essa dificuldade, que ele supere e suavize essas punhaladas que a gente tem, a gente atira pedras, né? Pedras de desprezo, pedras de indiferença, sem medir as consequências dos nossos atos. Conta um escritor chamado John Langman, um fato que é até, de certa forma, contemporâneo, né? Ocorreu com um ex-presidiário que sofreu na alma a incompreensão e o abandono dos seus familiares durante o tempo em que ele esteve recluso numa penitenciária, né? Os seus parentes o isolaram totalmente, nenhum lhe escreveu, nenhum foi visitá-lo durante todo o período. E aí chegou um momento em que esse ex-presidiário conseguiu uma liberdade condicional por bom comportamento e tomava o trem para retornar a casa. Por uma coincidência que somente a divina providência explica, sentou-se ao lado dele um amigo do diretor do presídio. E percebendo a inquietação e a ansiedade na fisionomia desse companheiro de viagem dele, ele com bastante gentileza lhe perguntou, lhe falou, né? O amigo parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto. E o ex-detento, num profundo suspiro e bastante constrangido, falou: realmente eu estou muito tenso. Estou voltando para o lar. Escrevi para minha família e pedi que colocassem uma fita branca na macieira que existe próxima à estação do trem, caso tivessem me perdoado do ato vergonhoso que cometi. Se não me quisessem de volta, não deveriam fazer nada. Eu então permanecerei no trem e rumarei para lugar incerto. O novo amigo verificou como sofria aquele homem. Ele sofreu uma dupla penalidade: o da sociedade, que
que o segregou pelo ato que ele cometeu e da família que o abandonou. Condoeu-se e se ofereceu para vigiar pela janela, o aparecimento da árvore, a macieira que selaria o destino daquele homem. 10 minutos se passaram e ele colocou a mão no ombro do ex-condenado e falou quase que num sussurro: lá está ela. E um pouco mais baixo ele disse: não existe uma fita branca na macieira. Fez uma pausa e falou: a macieira está toda coberta de fitas brancas. A terapia do perdão dissipou naquele exato momento toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana. O pobre homem reabilitado deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentara. Nós precisamos sempre nos lembrar das palavras de Jesus: aquele que dentre vós estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Quem de nós não precisa de perdão? Quem de nós não precisa de compreensão? Quem de nós nunca se equivocou? Né? A própria reencarnação, a própria possibilidade de reencarnar que cada um de nós tem e sempre temos, é o perdão incondicional de Deus a nos oferecer uma nova chance de resgate dos débitos e retomada do caminho de aprendizado, de um aprendizado sem fim. Mas afinal, o que é o perdão? Segundo o dicionário, o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa recebida, de diferenças, de erros ou fracassos. Ou então é cessar a exigência de castigo ou restituição. Aí nós temos o grande Alberto Almeida, é um médico espírita, membro da Federação Espírita, Médico Espírita Brasileira, ele é do Pará, é autor de vários livros, dentre eles O Perdão como Caminho e O Caminho do Perdão. E o Alberto Almeida nos diz que o perdão é uma lei da natureza. Aparece em nossas vidas e requisita uma competência para lidar com ele. Então, o perdão não nasce pronto dentro de cada um de nós. Exige um aprendizado nosso, exige um esforço, uma competência para que a gente possa usar o perdão. É uma necessidade cotidiana que nos auxilia a vencer nossas limitações. É a nossa estratégia de libertação. Quanto mais nós treinarmos o perdão, mais nós vamos vencendo algumas das nossas imperfeições, principalmente o orgulho. Principalmente o orgulho. E aí temos o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que até dispensa alguma apresentação, né? Um brilhante orador, espírita verdadeiro, que ele diz que o perdão é um passo importante para a evolução. Perdoar não significa esquecer,
mas sim não querer revidar. Perdão é treinamento. Então, se é uma competência que nós temos que adquirir, segundo Alberto Almeida, Divaldo diz, é um treinamento. Nós não nascemos sabendo. A gente tem que treinar e aprender. E não é esquecer. Não é esquecer, não é ser conivente com o erro, não é fazer de conta que o erro não existe, é não julgar o nosso irmão e estender a mão para ajudar. Porque estamos todos na mesma caminhada, estamos todos no mesmo processo de melhoria, estamos todos tentando vencer as nossas imperfeições. Temos também o Nazareno Feitosa, que é um orador espírita, estudioso da doutrina, que ele diz que o perdão é um instrumento de evolução, é um sacrifício agradável a Deus, e que a falta de perdão está ligada ao orgulho e à vaidade. Temos também o Haroldo Dutra Dias, também excelente orador espírita, juiz de direito, e ele diz que o perdão é o remédio capaz de curar e libertar a alma. Alberto Almeida também fala em libertação, Divaldo fala em evolução, condição para mantermos nossa integridade psíquica, conclui Haroldo Dutra Dias. Então, resumindo, o perdão é o instrumento necessário para a nossa evolução. Na reflexão da semana passada, nós falamos em evolução, em progresso, em treinamento, em persistência, em vigilância. E agora a gente vai acabar reforçando aquilo que já foi falado na semana passada. O perdão é um importante exercício para a correção das nossas deficiências morais. É a virtude conquistada através de muita boa vontade, vigilância dos pensamentos e treinamento disciplinado. Na semana passada também se falou bastante em vigilância, Então nós temos que estar atentos aos nossos pensamentos, às nossas atitudes. No Livro dos Espíritos, questão 886, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como era entendida por Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Bondade, tolerância e perdão. A gente precisa entender que a benevolência, a tolerância e o perdão, nós também precisamos. Não é eu tolero, eu perdoo. É sempre uma via de duas mãos. Os nossos irmãos também fazem isso para a gente. Eles também nos toleram, eles também nos perdoam, eles também usam de bondade com a gente. Não é só daqui para lá, é de lá para cá, Porque nós somos tanto ou mais imperfeitos do que os nossos irmãos. Nós estamos na mesma caminhada e diariamente a gente precisa de bondade, de tolerância e de perdão. E esse perdão, ele é para mim mesma e para o meu irmão. E o meu irmão encarnado e o meu irmão desencarnado.
Porque muitas vezes nós nos condenamos e vivemos em aflição porque a gente não perdoa uma coisa que a gente fez de uma forma equivocada. A gente não usa da compreensão e da bondade, muitas vezes nem com a gente. E a gente tem que fazer isso com a gente, com o nosso irmão que está lado a lado ainda nessa caminhada, e com o nosso irmão que já desencarnou. Porque assim como quando nós oramos para os nossos irmãos desencarnados, mandando luz, desejando que sigam a caminhada, a trajetória que planejaram, se a gente tiver raiva, a gente está mandando isso também. E a gente se mantém ligado. Né? Então, nós precisamos perdoar a nós mesmos e aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Aí a resposta: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. Vejam só, eu vou repetir. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém o perdão se mudar o proceder, se mudar as atitudes. Não adianta toda noite eu pedir para Deus perdoar as minhas falhas, os meus equívocos, os meus erros, e no dia seguinte continuar fazendo tudo igual. Não é? As boas ações são a melhor prece. Por isso, os atos valem mais do que as palavras. Devemos diluir as ofensas e não acentuá-las. Podemos modificar e diminuir os nossos sofrimentos através do bem que fizermos. Pela prática do bem, reparamos os nossos equívocos perante a lei divina. Então, nesse sentido, o perdão é a nossa estratégia de libertação. O rancor e a mágoa nos petrificam, nos fazem estacionar e perder um tempo precioso que poderia estar sendo usado na nossa evolução. Nós temos que trabalhar o nosso estado interior para dominar os nossos instintos. Se conhecer, fazer aquele processo de autoconhecimento para entender e dominar os nossos instintos. Então, precisamos trabalhar seriamente na nossa reforma íntima. Perdoar é um hábito que se adquire ao caminhar. Só o tempo, o amor e a perseverança são capazes de consolidá-los em nossos corações. Então, para irmos treinando o perdão, nós precisamos de tempo, de amor e de perseverança. Nós precisamos ser persistentes no nosso propósito. Perdoar não é ser conivente com o mal causado, mas sim não querer revidar, não querer pagar o mal com o mal. É isso que é perdoar. E aquilo que tem que ser corrigido
deve ser corrigido com o nosso auxílio. Nós erramos e muitas vezes nós precisamos de um braço que nos ajude. Então nós também às vezes podemos ser este braço para o nosso irmão. Perdoar é enfrentar as minhas provações com humildade e intensa vontade de vencê-las. Podemos modificar ou diminuir o nosso sofrimento através da prática do bem. Pela prática do bem, nós reparamos equívocos que a gente traz desta e de outras existências. Nós temos um caso que está no livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva a Chico Xavier e Valdo Vieira. E ele conta a história de Saturnino Pereira. Então, Saturnino Pereira era um senhor espírita, um homem amoroso, prestativo, sempre disposto a ajudar o seu semelhante no âmbito familiar, do trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar ele estava sempre pronto a ajudar. Um certo dia, operando a máquina que ele era condutor no trabalho dele, Saturnino feriu o braço. Foi socorrido num hospital, passou por uma cirurgia reparadora e ele machucou o braço inteiro. Mas foi informado pelo cirurgião que ele perderia somente o dedo polegar, né? E que os ferimentos do braço, com o devido tempo, sarariam, né? E logo começaram aqueles comentários: nossa, um desastre desses com um homem tão bom, só ajuda as pessoas, tantas mãos criminosas saem ilesas em acidentes gravíssimos. E justamente o Saturnino, coitado, né, que ajuda todo mundo, vítima de um acidente desses. Até teve gente que falou, né, mas ele devia ter uma proteção especial pelo trabalho que ele faz, pela atividade religiosa dele. Ele poderia ter uma proteção especial. E o Saturnino, então, claro, ouvindo tudo isso, triste, machucado, né? Recebeu assim o carinho de todo mundo, agradeceu, e na primeira noite que ele voltou ao trabalho na casa espírita, acompanhado pela esposa, o Macário, que era o orientador espiritual das tarefas, dirigiu-se a ele e bondosamente pediu para que eu mesmo não se sentisse desamparado e nem triste, porque todas as dores são decretadas pela justiça divina. E aí ele explica: há 80 anos você era um poderoso sitiante do litoral brasileiro, e certo dia, porque um pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo. E Macário continuou: e você implorou uma existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem para os outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, mas você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo
por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas você perdeu só um dedo. Alegre-se, meu amigo, você está pagando em amor o seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas de conforto e de apaziguamento e de alegria. Isso reforça o que os autores antes falaram em a nossa libertação. O perdão é a nossa libertação. O trabalhar no bem e reparar os erros. Não foi um reparar o erro para aquele escravo, mas foi uma mudança de conduta do Saturnino. As atitudes falam mais alto do que as palavras. É o amor que cobre uma multidão de pecados, como bem asseverou o nosso Mestre Jesus no Evangelho de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Então, voltando, através das boas ações, podemos diminuir o impacto de nossas provas diante da lei. A própria Lisa falou na nossa prece, temos provas, todos nós temos provas, estamos aqui para isso. Algumas muito difíceis, algumas um pouco menos, mas a justiça divina está por trás de todas elas. E o trabalho no bem nos ajuda a suportar, e a minimizar algumas das provas que nós precisamos passar. E nós temos também mais algumas razões para perdoar. O perdão é terapêutico. As pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade, porque a mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios. Quando nós odiamos alguém, nós nos fixamos nessa pessoa e cada vez que a gente vê essa pessoa, a gente revive toda a situação que provocou aquela mágoa. E o nosso organismo sofre novamente todo aquele estresse, como se a situação estivesse acontecendo novamente. Esse processo desencadeia substâncias químicas negativas para o nosso organismo diversas vezes. E isso nos enfraquece. A minha infelicidade não é o resultado do que as pessoas fizeram para mim, mas a minha infelicidade é o resultado do que eu fiz com o que as pessoas fizeram para mim. Como eu reagi àquilo que aconteceu comigo. É isso que vai dar a minha felicidade ou a minha infelicidade. Como eu reajo àquilo que as pessoas, ou àquilo que acontece comigo. É isso que vai nortear a minha felicidade ou a minha infelicidade. E se trabalharmos com bondade, tolerância e perdão, eu vou melhorar aquilo que eu vou deixar para dentro de mim, para dentro de cada um de nós. Por exemplo, dentro da nossa família, nós temos pessoas que temos mais afinidades, pessoas com menos afinidades. Nós podemos ter desafetos de outras existências e que estamos juntos para buscar o equilíbrio, para buscar o perdão, para buscar uma convivência mais saudável. O relacionamento dentro da família é uma universidade para a nossa evolução. Ainda nós precisamos desses instrumentos para a nossa evolução. Nós precisamos das adversidades para superar.
né? Então, conviver em família é difícil. Não porque a gente tem aqueles desafetos, por isso também, mas principalmente porque nós somos ainda imperfeitos, né? Não é sempre a culpa do outro. Nós temos a nossa grande parcela que a gente tem que olhar também. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade nos relacionamentos, né? Tem os desafetos, sim, tem os aprendizados que precisamos fazer, a harmonização que é necessária, mas tem as nossas imperfeições que precisam ser vencidas. E que eles estão ali nos mostrando, e a gente só enxerga o defeito do outro, né? Por isso antes a gente falou no autoconhecimento. É um processo duro, né? Quando a gente se olha no espelho e enxerga todas as marcas imperfeitas, não físicas, né? É difícil a gente se assumir com as falhas que a gente tem, mas é só com isso que a gente consegue melhorar e que a gente consegue entender melhor o nosso próximo e que a gente consegue aperfeiçoar o hábito do perdão, da bondade, da compreensão, da tolerância e do perdão. Divaldo Pereira Franco nos diz ainda que a falta de perdão por si só não condena o ofensor, pois se o mesmo se arrepender e corrigir, será perdoado e continuará a sua evolução. Assim, podemos ter situações em que a mágoa existe, perdura, magoa, e o ofensor já se arrependeu, corrigiu-se, tratou-se, como no exemplo do Saturnino, né? O ofensor foi o Saturnino. Ele percebeu, se deu conta, trabalha no bem, já está diminuindo, e pode ser que o ofendido não tenha feito essa mesma caminhada e continua se castigando num processo, né, de mágoa, de ódio. E isso acontece muitas vezes com a gente, numa discussão, né? Porque não necessariamente o perdão precisa acontecer entre os dois envolvidos. O Saturnino já teve uma diminuição na sua penalidade com o bem que ele fez para inúmeras, né? Então, o amor elimina uma multidão de pecados, né? Qual o caminho? A gente fala, né? Vamos tentar ver se tem alguma fórmula para a gente, para facilitar a nossa atividade. A adversidade questiona sempre as nossas limitações e nos convida e às vezes nos empurra para a evolução, porque somente nós somos capazes de curar as nossas dores. Ninguém vai pagar a nossa conta no nosso lugar, só nós. Tudo aquilo que a gente fizer deve ser bem feito, com amor e com ética, independente do que o outro nos faça. A gente precisa dar conta daquilo que a gente faz, não daquilo que o outro faz. Cada um vai pagar a sua conta. Aprenda a olhar o mundo de uma forma mais branda, menos impulsiva. Dê-se o tempo para digerir as situações. Num rápido exercício, se a gente pensar assim bem rapidinho,
quantas situações desagradáveis, constrangedoras, a gente poderia ter evitado se a gente não agisse de uma forma impulsiva. Vem o tapa e devolve o tapa. Né? Quantas palavras ruins a gente disse num momento de impulsividade. Então, é um exercício tentar ser menos impulsivo, digerir a situação, engole, respira, aquela coisa, né? Conta até 10 para depois falar, para depois agir, né? Supere a você mesmo, vá além de suas limitações, esteja sempre pronto e disposto para recomeçar. É essa a nossa caminhada. A gente tropeça, levanta, sacode a poeira e continua a caminhar. E se tropeçar de novo, levantamos de novo. Nós temos que estar sempre prontos a recomeçar a nossa caminhada. O perdão não é algo que precisamos resolver com quem nos ofendeu. É uma questão que precisa ficar resolvida para nós mesmos. E nós só conseguiremos isso quando o amor, assim como Jesus nos ensinou, vencer o nosso orgulho. Então, nós precisamos treinar o amor que Jesus nos ensinou. E ele será maior do que o nosso orgulho. E aí nós estamos no caminho. Estaremos no caminho. Né? Jesus, quando nos ensinou o Pai Nosso, ele também disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Né? Então, chegando mais ou menos ao final da nossa exposição, eu vou ler um trechinho daquele texto do livro Boa Nova, que motivou toda essa reflexão, né? E que diz assim: as primeiras peregrinações de Cristo e seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inolvidáveis triunfos. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigorosos, que viam em Jesus um perigoso revolucionário, né? O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Foi assim que a viagem do Mestre a Nazaré redundou numa excursão com grandes dificuldades. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que buscaram neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se criara com a primeira investida dos inimigos à sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores lições na esfera do ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu com seus discípulos, principalmente Filipe e Simão Pedro, né? Então, eles chegaram a questionar seriamente e discutir com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas, em torno das edificações do Messias. Tamanha foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir sobre toda a comunidade dos discípulos. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso. Quando eu leio isso, parece que eu imagino Jesus com aquele olhar, aquela serenidade, né? Vamos criar essa imagem.
Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse. Não reagia contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Daí alguns dias, obedecendo às circunstâncias correntes daquela situação, Simão Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Mestre, chamaram-vos de servo de Satanás, e reagimos prontamente, dizia Pedro com uma ingenuidade sincera. Observávamos que por vós mesmos nunca oporíeis a contradita, ajuntava Filipe. Por isso, nós revidamos aos ataques com a maior força das nossas expressões. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre indagou: acaso podemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril com os meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. A melhor réplica é a do nosso próprio trabalho. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar, mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa. Lembre de Saturnino: as ações, as atitudes. Mestre, atalhou Filipe, quase com mágoa. Eles dois eram realmente muito impulsivos, né? A verdade é que a maioria de quantos compareceram às rogações de Nazaré falavam mal de vós. E Jesus retoma: agradar a todos é marchar pelo caminho largo. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes, esse serviço divino é natural, nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Deixando transparecer que as elucidações não lhes satisfaziam plenamente, perguntou Filipe: se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu por um momento e falou: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. E se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogites de saber
se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Foi aí que Simão Pedro fez aquela célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que eu hei de perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Daí por diante, o Mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. E no dia inesquecível do Calvário, em frente de seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos nos lembrar sempre dessas palavras de Jesus. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem de nós não precisa de perdão? Pensemos sempre nisso. Muito obrigada. Agora vamos nos encaminhar para o encerramento da noite, onde faremos uma reflexão final e os nossos colegas aqui irão transmitir o passe. Que todos recebam essa energia. Podemos fechar nossos olhos. Uma das decisões mais importantes da nossa vida é escolher um caminho para seguir. Esse caminho dirá muito do futuro que queremos, dos sonhos e objetivos que planejamos. Mas, na verdade, em um momento ou outro, todos encontraremos uma pedra no caminho. E sabe, o problema não são as pedras que encontramos, não. Para Moisés, as pedras foram um papel perfeito para Deus escrever seus mandamentos. Para Davi, pedras foram a arma que derrubou o seu gigante. Para Gideão, pedras foram necessárias para reedificar um altar. Para Jacó, uma pedra se transformou em travesseiro para seu descanso. E para a mulher adúltera, as pedras no chão foram o maior livramento recebido em sua vida. O problema está naquilo que deixamos que essas pedras gerem dentro de nós. Você consegue entender? As pedras podem destruir, sim, mas nas mãos de quem é disposto e tem visão, são instrumentos para a reconstrução de algo ainda mais bonito e forte. Pedras ferem e machucam, sim, mas no caminho de quem entende o propósito pelo qual está vivendo, são marcas de um sofrimento que não foi maior e nem mais forte do que o amor por quem está esperando ao final do caminho, Jesus Cristo. Se permitirmos, elas irão nos derrubar, sim. Mas sabe, elas passam. Ainda podemos levantar e reedificar o altar que se quebrou. Talvez, se reagirmos de uma forma diferente, elas não destruiriam tanto. Elas não seriam quedas todas as vezes. Jesus nos ensina que a casa está edificada sobre a rocha.
que a casa que está edificada sobre a rocha não será abalada. Ou seja, não é sobre derrubar ou destruir a casa. Não. A rocha está lá para que a casa seja levantada e construída sobre ela. O nosso erro está em usar como desculpa para permanecer no chão aquilo que Deus permite no meio do caminho a nós é ensinar a caminhar. Sabe, a pedra que tapou o sepulcro para muitos significou o fim, mas para Cristo e para aqueles que creem nele foi a porta que se abriu para a reconciliação entre o nosso Deus e quem nós somos. Lapide suas pedras. Pode existir um tesouro escondido em cada uma delas. Que assim seja. Obrigado a todos e que todos podemos retornar para os nossos lares um pouquinho mais tranquilos. Yeah.